alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar início a um assunto que vai ter paralelo com o assunto anterior que nós vimos sobre a Revolução Industrial. Nós vamos ver como que a burguesia ela acabou se instalando nos governos da Europa, né? Por exemplo, através das revoluções, das chamadas revoluções burguesas. Na aula de hoje, nós vamos ver como que elas se aproveitaram desse processo revolucionário para acabar se instalando no poder, com destaque principal para a Revolução Inglesa, né, para compreender como que esse processo marcou a transição do absolutismo para uma monarquia parlamentarista, como que o parlamento ele acabou saindo fortalecido desse processo na Inglaterra. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e qualquer dúvida estarei à disposição para ajudar vocês. No mais é isso e fiquem com a nossa aula da disciplina de História. Bom, gente, bom dia a todos. Nós vamos aqui dar início, a mais um novo episódio, mais um novo capítulo do nosso livro, do nosso conteúdo nesse segundo ano, nessa segunda série. Nós vamos entrar numa questão que vai ter um paralelo com o assunto que nós vimos anteriormente, que foi a Revolução Industrial. Nós vamos ver o processo político que garantiu, o surgimento da Revolução Industrial. Nós vamos ver, por exemplo, se vocês quiserem acompanhar no livro didático de vocês, a partir da página 31 até a página 37 do livro didático, vocês podem acompanhar essas questões que nós vamos tratar hoje, na aula de hoje, ok? A temática do nosso capítulo, do capítulo de hoje, ela vai tratar sobre as revoluções burguesas, ok? Com destaque especial para a Revolução Inglesa, que é o que nós vamos ver hoje, e para a Revolução Francesa, ok? Só que assim, uma situação que vocês já devem ficar familiarizados é que, apesar de se tratar como revoluções burguesas, vamos dizer que a participação da burguesia nesses dois processos ela foi mínima. Ela não foi tão incisiva, vamos dizer assim, no desenrolar do processo revolucionário, tanto na Inglaterra quanto na França. Aqui já vai um dos fatos que nós vamos elencar antes de entrar de fato no conteúdo. Okay? A burguesia, vamos dizer que a contribuição dela ela foi muito pequena. Agora, o benefício que ela teve com esses processos revolucionários foi muito grande. Apesar dela não ter se engajado nesse processo revolucionário, mas ela foi uma das principais, se não a principal beneficiada, tanto na Revolução Inglesa quanto na Revolução Francesa. Um outro aspecto importante em relação às revoluções burguesas, por assim dizer, é que tanto na Revolução Inglesa quanto na Francesa, o processo foi totalmente decidido pelas classes mais baixas, pelo pessoal ali da classe um pouco intermediária, pelos pequenos comerciantes, pela população em modo geral. Por quê? Tanto os ingleses quanto os franceses, eles ainda viviam sobre a característica do absolutismo. E nós já vimos em aulas passadas do que se trata o absolutismo na sua teoria. O poder totalmente centralizado nas mãos do rei. Okay? Nós vamos ver que o rei ele tinha caráter quase que divino na tomada de decisão. Ele pouco consultava outras pessoas, as suas decisões eram basicamente únicas, vamos dizer assim, eram decididas apenas por ele e pautadas por interesses pessoais, principalmente em relação à economia. E o que mais pesava, vamos dizer assim, em relação às populações mais baixas, era a questão dos impostos. Por exemplo, o absolutismo francês, que nós já chegamos a ver há algum tempo atrás, o absolutismo francês ele foi um exemplo clássico de como que esse sistema funcionava. Era um grupo de pessoas completamente ricas, bem abastadas, que se beneficiavam dos impostos oriundos da maior parcela da população. Muitas delas, pessoas que não tinham muitos recursos, mas ainda assim eram obrigadas a pagar pesados impostos ao governo para a manutenção dos luxos deles, manutenção da ostentação, da opulência de cada um deles. Um exemplo clássico, vamos dizer assim, um exemplo bastante clássico do absolutismo francês era a manutenção do Palácio de Versalhes, onde ficavam lá a realeza francesa, alguns dos principais nobres,
todos eles sustentados com os recursos oriundos dos impostos, ok? Nós vamos observar aqui na aula de hoje, como destaque principal para a Revolução Inglesa, de como que se deu esse processo de transição do absolutismo inglês para um processo onde o parlamento britânico ele iria ganhar mais força, né? E como que a burguesia se beneficiou disso, uma vez que boa parte dos parlamentares britânicos tinham relações com a burguesia ou eram os próprios burgueses, vamos dizer assim, ok? Vamos então iniciando aqui, vamos observando aqui o início, tratando sobre a transição do absolutismo à monarquia parlamentar inglesa, né? A Inglaterra do século XV até o século XVII era governada pelos reis absolutistas. Porém, houve um desejo de combater, de reduzir esse poder real pelo parlamento que ali surgia, né? E limitar o interesse, o poder real, em prol dos interesses políticos e socioeconômicos da burguesia, né? Dos grupos da burguesia que estavam ali ocupando vagas no parlamento britânico. O parlamento britânico naquela época era completamente diferente do parlamento britânico dos dias de hoje. Hoje, vamos dizer que o parlamento britânico ele é fixo, ok? Naquela época ele era convocado esporadicamente, né, de acordo com a necessidade real, vamos dizer assim. Se vocês observarem aqui na página 33 do livro didático de vocês vão observar como que surgiu o parlamento britânico. O parlamento britânico ele vai surgir através da Magna Carta, que foi publicada em 1215, né? E só que assim, não, como eu falei para vocês, ele não tinha um caráter fixo, um caráter ativo, vamos dizer assim, na vida política da Grã-Bretanha. Era de forma esporádica. Era chamado de uma forma um tanto quanto esporádica. E nesse parlamento, vamos dizer que haviam várias pessoas ligadas a interesses econômicos e socioeconômicos. Tinham comerciantes, tinham grandes proprietários, tinham donos de manufaturas, né, os futuros industriários, entre outras pessoas. Como que se deu esse processo de origem do absolutismo e esse processo de transição para a monarquia parlamentar? A monarquia absolutista inglesa ela vai surgir com o rei Henrique VII, né, que foi o fundador da dinastia Tudor. Essa dinastia ela vai assumir o governo ao final da Guerra das Duas Rosas. E assim, abrindo um pequeno parêntese para você que gosta de Game of Thrones, a série do Game of Thrones ela vai ter inspiração nesse conflito. Porque nós vamos ter aí duas casas governantes, duas casas reinantes que vão brigar pelo poder, que são os Lancaster, que eram conhecidos por usarem rosas vermelhas, e os York, que eram conhecidos por usarem rosas brancas. E ambos eram grandes proprietários de terra, né? O próprio escritor da saga do Game of Thrones, ele falou que ele tinha muita inspiração, muito da questão da formação das casas, né, no Game of Thrones, se deve a essa divisão de casas que existiu na vida real, né, na Guerra das Duas Rosas. Okay? Como que se resolveu essa situação? Ela se resolveu com a coroação do Henrique VIII. O Henrique VIII ele tinha tanto parentesco com os York quanto parentesco com os Lancaster. E com o apoio da burguesia ele conseguiu acalmar o país, né? E assim, os sucessores dele só aumentaram esse poder absolutista, né? Lembrando lá atrás que o absolutismo ele tinha a participação com a burguesia, né? Porque o absolutista, o rei, ele tinha o poder político, enquanto que a burguesia aos poucos iria incrementando o poder econômico no território, no caso, aqui na Grã-Bretanha, ok? Nós vamos observar aqui então que os monarcas que vão substituir o Henrique VII, o Henrique VIII, eles vão só consolidar esse poder absolutista dentro do território inglês. No reinado da rainha Elizabeth I, a rainha Elizabeth I ela vai ser o ápice, vamos dizer assim, né? Ela vai ser o auge do absolutismo britânico, ok?
vamos dizer que além dessa questão do fortalecimento absolutista, como ela tinha o controle tanto das atividades políticas quanto das atividades econômicas, porque cada vez mais ela fortalecia as questões, as demandas burguesas do território britânico, o Império Inglês começou a se tornar cada vez mais proeminente, né? O governo inglês se fortaleceu cada vez mais. E isso contribuiu para o desenvolvimento do país, do território britânico. Por quê? Nesse período ela começou a desenvolver a atividade colonial, né, a expansão colonial inglesa na América, né, tipo as 13 colônias na América do Norte começaram a ser exploradas e colonizadas pelo Império Britânico. Teve o confronto e a vitória, vamos dizer assim, contra os espanhóis, né, a Espanha era a principal potência da época e inimiga declarada da Inglaterra por conta de questões religiosas, porém, no conflito em que houve entre eles, os espanhóis foram derrotados, principalmente derrotados maritimamente falando, militarmente falando, no oceano, né, no mar, ok? E aí ela é considerada, né, tipo, foi uma das governantes mais longevas do governo da história britânica e ela é considerada a rainha virgem, porque no governo dela, né, ela não teve maridos, não teve casamento, vamos dizer assim, né, e ela foi responsável pelo início, vamos dizer assim, do domínio britânico na Europa e no mundo, vamos dizer assim. Então, avançando um pouquinho mais, vamos ver quais foram as medidas que os absolutistas britânicos eles tomaram, né, para o governo, né, para o governo em si, como que eles funcionavam, né, para manter, vamos dizer, os burgueses, a burguesia acalmada, né, mesmo em relação ao parlamento, né. Em algumas situações foi bem sucedido, em outras situações nem tanto. Por exemplo, algumas das medidas principalmente em relação à nobreza feudal, né, os gentry, como eles eram conhecidos. Vamos dizer que entre as medidas tomadas foi a centralização do poder político como garantia de ordem, ou seja, todo o poder nas mãos do monarca britânico, né, característico do absolutismo. Outra característica absolutista bastante utilizada na Inglaterra foi a uniformização da moeda, das medidas e das tarifas, ou seja, tudo era controlado pelo governo, principalmente a economia, para que o comércio fosse facilitado e facilitando o comércio, a burguesia poderia prosperar tranquilamente, né? Permissão concedida aos piratas para atacar navios inimigos, né? Os piratas ingleses atacavam navios espanhóis, navios franceses em águas além do território britânico, e o incentivo dado à expansão marítima e comercial, né? A partir do século XVI, vamos dizer que a Inglaterra ela entra um pouquinho tarde naquela questão das grandes navegações. A princípio, quem estava lá na frente era Portugal e Espanha. Porém, com o fato da Inglaterra cada vez mais estar fortalecida economicamente e politicamente, apesar de eles terem entrado um pouquinho tarde, eles conseguem grandes avanços e grandes expansões coloniais pelo mundo, né? Eles conseguem, por exemplo, descobrir regiões da Oceania, conseguem descobrir e montar entrepostos comerciais ali no Extremo Oriente, principalmente e também na América Central, na África, entre outros fatores. E todas essas montagens, todos esses sistemas coloniais fortaleciam e muito a relação de poder e a questão do governo dos monarcas absolutistas britânicos, ok? Nós vamos avançando aqui, vamos ver também em relação à religião, como que se dava a religião, a igreja anglicana, que era a igreja controlada pelo Estado, ela participava, ela mantinha, vamos dizer, algumas flexibilizações, né, vamos dizer, em relação a fiéis católicos, mas mantendo a separação oficial do Império Britânico, da igreja do Império Britânico, com a igreja romana, né, a igreja liderada pelo Papa, né. A dinastia Tudor ela vai acabar com a morte de Elizabeth, já que ela era rainha virgem, né, obviamente ela não teve filhos, não teve descendentes diretos. O que acontece? Acontece que o seu primo, né, Jaime, que era o rei da Escócia, ele acaba se tornando o rei da Inglaterra também, né, e assim iniciando a dinastia dos Stuart, né. O Jaime da Escócia, ele se torna Jaime I, o rei da Inglaterra e da Escócia, né. Ele unifica de novo as duas coroas, iniciando assim a dinastia dos Stuart. Como que funciona iniciando assim a dinastia dos Stuart?
aqui nós vamos observar como que se dava a formação do parlamento britânico, né? Por exemplo, no século XIII, que foi o início lá do parlamento com o surgimento da Magna Carta, o parlamento era formado pela nobreza e o clero, né? A briga ali era entre nobres e os membros do clero britânico, ok? A partir do século XIV, né, vamos dizer, até os dias atuais, até nos séculos seguintes, né, vamos dizer assim, a composição do parlamento era feita pela nobreza, pelo clero e os grupos econômicos em ascensão. No caso aqui, os grandes comerciantes, né, os grandes grupos burgueses que estavam em ascensão compunham o parlamento e também iriam lutar pelos seus interesses lá dentro do parlamento britânico, ok? Nós temos aí como que se dava a divisão dos parlamentos. Nós tínhamos aí a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? A Câmara dos Lordes era controlada pela nobreza, enquanto que a Câmara dos Comuns eram os grandes proprietários e a burguesia por si só, né? Eles eram eleitos por todas as classes, sendo que o voto dependia das propriedades, né? No caso da Câmara dos Lordes, né? No caso das câmaras dos lordes e na Câmara dos Comuns também. O voto dependia das propriedades e não dos títulos de nobreza. Ou seja, não adiantava nada ele ter um título de nobreza alto, elevado, se as propriedades deles não eram tão elevadas assim, ok? E aí vamos observando então como que se deu o governo, do Jaime I, né? O primeiro rei da dinastia Stuart, né? Ele era anglicano, né? Tinha o apoio dos senhores feudais da igreja anglicana e da alta burguesia, né? Tinha o apoio do parlamento ali na média burguesia, né? Do outro lado, na verdade, tinha ali os que apoiavam o parlamento, que eram a pequena e média burguesia, os gentry, que eram a burguesia. Por outro lado, tinham ali os que apoiavam o parlamento, vamos dizer. Tinha a pequena e a média burguesia, tinha os gentry, que eram a nobreza mercantil, e os puritanos, que eram calvinistas ingleses, né? O Jaime I, vamos dizer que ele também, em relação à religião, ele não tinha uma boa relação, vamos dizer, com os protestantes, ditos os protestantes, e em especial com os puritanos, que era uma corrente mais, vamos dizer, mais intensa, mais radical do protestantismo. Tanto que, à medida que ele assumiu o poder, ele tentou restabelecer o caráter absolutista anterior, né? Uma vez que quebrou toda a situação de apoio que ele tinha ali com a burguesia e com o parlamento, porque ele abria certas concessões em favor do parlamento britânico. Porém, ele acabou voltando atrás, tentou restabelecer o absolutismo e, pior, ele tentou aumentar a influência do catolicismo, né, vamos dizer, né? Ele tentou ampliar a influência do catolicismo no Império, né? Ele realizou perseguições principalmente contra puritanos, tanto que boa parte desses puritanos acabaram fugindo da Grã-Bretanha e indo para a América, né? se estabelecer no continente americano. Outra situação que acabou, vamos dizer, prejudicando o governo do Jaime foi a questão do aumento de impostos, né? Como ele queria restabelecer aquele caráter absolutista, o aumento de impostos era uma das fontes que seriam necessárias para a manutenção do estilo opulente, né, de vida que ele iria ter. Só que isso pegou muito mal em relação ao parlamento. E o que ele faz? Ele acaba por dissolver o parlamento. Ele dissolve o parlamento no período de 1614 a 1622 e todas essas medidas vão ser extremamente prejudiciais para o governo dele, né? O que vai acontecer então, voltando aqui, o que vai acontecer então com ele? Né? O Jaime, por conta dessas situações e por conta do aumento da pressão contra ele, ele abdica do trono, né? Ele abdica do trono em 1625, um pouco antes dele morrer. Ele vai abdicar do trono, vai abrir mão do trono em favor do seu filho, né? Do filho Carlos I, que é aqui que nós vamos observar, né? Carlos I vai governar de 1625 até 1649. Algumas medidas principais deles. Em 1628, ele vai, vamos dizer, produzir um documento chamado Petição de Direitos, né? A Petição de Direitos, ele, vamos dizer,
O Carlos I, em 1628, ele vai, vamos dizer, ele vai atender a um pedido do parlamento, né, uma carta produzida pelo parlamento chamada Petição de Direitos, que, dentre outras medidas, ele pedia o fim das perseguições arbitrárias, né? E toda vez que o parlamento precisasse, que o rei, na verdade, precisasse impor, né, colocar novos impostos em vigor, ele deveria chamar o parlamento para consultar, para ver se realmente era necessário e era possível fazer a introdução de um novo imposto, né? Eram algumas das medidas que estavam nessa petição de direitos, né? E, além disso, o rei ele era proibido de criar um exército. Lembrando lá, quando vocês viram sobre o absolutismo, que uma das características do exército do absolutismo era a criação de um exército permanente, né? E assim, a justificativa do parlamento para que não acontecesse isso era que, vamos dizer, os gastos e também o medo de que o soberano britânico pudesse utilizar o exército a seu favor contra possíveis opositores, ok? Só que assim, uma vez que ele faz isso, ele vai fechar no ano seguinte, 1629, ele novamente dissolve o parlamento. Ele fecha o parlamento e o parlamento acaba uma década, vamos dizer assim, sem ser convocado. Ou seja, o Carlos I ele também vai agir de forma absolutista, né? Em 1640, ele vai convocar o parlamento novamente. Ele vai atender uma das ideias da petição de direitos, porque ele iria precisar criar um imposto para arrecadar fundos para lutar contra os escoceses, e por isso ele consultou o parlamento. Só que em 1642, novamente, ele entra em atrito com o parlamento. Novamente, o parlamento é fechado em 1642. Essas tensões elas vão continuar, elas vão existindo até 1649, que é quando tem início a Guerra Civil dentro da Inglaterra, né? O parlamento ele vai declarar guerra a Carlos I. Só que ele se divide, né? Ele se divide e assim, os gentry, com medo de perder seu status social, e os gentry puritanos, que eram chamados cabeças redondas, né? Os próprios gentries eles vão se dividir. Aqueles que não querem não perder muita coisa, se apoiarem um lado ou outro, e os que querem, de fato, confrontamento, que são os cabeças redondas, né? Os gentries puritanos. Nós vamos ter aí, então, as fases da Revolução Inglesa. Primeiro começa com a Guerra Civil, que vai de 1642 até 1648, o período republicano, a restauração da monarquia e, por fim, a Revolução Gloriosa, que vai de 1688 a 1689. Na Guerra Civil Inglesa, nós vamos ter os cavaleiros partidários do rei, absolutistas, e os cabeças redondas, que eram partidários do parlamento, né? Eram presbiterianos, a nobreza liberal, publicanos, puritanos, na verdade, e tinha na liderança o Oliver Cromwell, né, que era uma das lideranças nesse período aí em relação à Guerra Civil. A Guerra Civil ela vai chegar ao fim com a vitória do parlamento, né, em 1648. Ela vai ser o parlamento sai vitorioso e decidem prender o rei Carlos I e condená-lo à morte. Ele vai ser decapitado, ele morre decapitado em 1649, mais precisamente no dia 30 de janeiro de 1649. Ok? Aqui nós temos as imagens, né, da decapitação do rei Carlos I e uma imagem da batalha entre as forças do rei e o parlamento britânico. Okay? Como que se deu então o regime republicano, a república, né, de Cromwell? Né? Ele vai totalmente esmagar as oposições a ele, ele vai instaurar a república e comandar o país por aproximadamente 9 anos, um protetorado. Quais foram os principais acontecimentos, então, desse período republicano? Primeiro, a formação da comunidade britânica, né? Formação de uma união entre Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. A declaração dos atos de navegação, onde todas as mercadorias importadas ou exportadas pela Inglaterra deveriam ser transportadas em navios ingleses, favorecendo assim o desenvolvimento da marinha britânica. E a guerra contra a Holanda, porque os holandeses declararam guerra à Inglaterra por conta desse ato, já que vocês devem se lembrar que os holandeses eles sempre tiveram muito à frente na questão comercial.
né? Atividades comerciais eram as atividades mais essenciais dos holandeses. E boa parte dos produtos ingleses eram levados por navios holandeses. E com esse ato de navegação do Cromwell, basicamente ficou inviável para a Holanda manter as atividades comerciais delas, né? E assim, eles tentam lutar contra os ingleses, perdem, e a Inglaterra torna-se de vez a maior potência naval do mundo. Para vocês terem uma ideia da importância desse confronto, a Inglaterra ela só iria deixar de ser uma potência naval depois da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, ela se torna a maior potência naval do mundo, né? E só largaria isso no século XX, ok? Esses foram alguns eventos do regime republicano, né? Aí os atos de navegação. A Inglaterra, tudo que era na Inglaterra só deveria vir por navios ingleses. E tudo que vinha de outro país, beleza, podia vir pelo navio da bandeira do país. Agora, os produtos que vinham da Inglaterra e iam para outro país deveriam ser levados por navios ingleses. Era essa a ideia dos atos de navegação, né? Vamos ter aí o estabelecimento do título de Lorde Protetor, né? O Cromwell com esse estabelecimento, vamos dizer assim, ele se torna vitalício. Vamos dizer que ele basicamente se torna um rei. Basicamente isso, o governo dele vai continuando. Só que assim, ele morre em 1658 e o filho dele, Ricardo, ele assume para dar continuidade ao regime republicano. Só que o Ricardo não era tão habilidoso quanto o pai, né? Tinha até o apelido de Ricardinho Cai Não Cai, o nome dele, né? Ele se manteve no poder só por 8 meses e foi deposto por um golpe militar com o apoio do parlamento, né? Depois desses movimentos, dessas agitações todas, o parlamento decidiu, não, tudo bem, vamos então voltar a ser monarquia porque a república não deu muito certo. Vamos voltar à monarquia, restaurando a dinastia Stuart na pessoa do Carlos II, né, que era filho do primeiro, que deveria governar sob o domínio do parlamento. A condição para ele governar era, você vai virar rei novamente, a Inglaterra vai virar uma república novamente, mas você tem que estar em sintonia com o parlamento britânico, senão nós vamos ter problemas, né? E aí nós vamos ter a restauração monárquica com a dinastia Stuart, né, o Carlos II. Ele vai governar de 1660 a 1685. Ele era anglicano, pró-católico. Ele tinha uma aproximação com a França. A França foi rival histórica da Inglaterra por um bom tempo, né? O parlamento vai criar o habeas corpus. O habeas corpus vamos dizer, juridicamente falando, é um remédio jurídico que garante, né, a presunção de liberdade para a pessoa. Ela vai excluir católicos de cargos. E aí, de novo, em 1683, o parlamento novamente é fechado, dissolvido. Depois disso vem então Jaime II, o rei, como rei, né? Ele assume de 1683 a 1688 e tentou restabelecer. Já começou tudo errado, porque ele vai de novo tentar restabelecer o catolicismo, tentar restabelecer o absolutismo, e como eles tinham uma aliança, vamos dizer, uma sintonia com a França, né, ele vai ser apoiado por ninguém menos que o maior rei absolutista que já teve na história, que foi o Luís XIV, né, o famoso Rei Sol. Continua a perseguição com os puritanos e novamente conflitos aconteceram de novo entre as pessoas que apoiavam o parlamento e os que apoiavam a monarquia no estilo absolutista que o Jaime queria implementar, né? E com isso acontece de novo uma nova revolução. O que acontece e o que se deu, na verdade, através da Revolução Gloriosa? O parlamento vai oferecer a coroa a Guilherme de Orange, né, que era um cara holandês, casado com Maria Stuart, a filha mais velha do Jaime, né? Em troca disso, o parlamento pedia, vamos dizer assim, liberdade de ação e a manutenção do anglicanismo, né? Sendo assim, o Guilherme de Orange ele vai atender à Declaração dos Direitos, ou a Bill of Rights, né, em 1689. O parlamento iria então definir sobre as questões financeiras, né, o que se tratava essa Declaração de Direitos, o que se tratava esse Bill of Rights, né, vamos dizer, ele vai consolidar o Estado burguês, né, estabelecendo liberdades de expressão, liberdade política, como vocês podem observar aqui, e a divisão do poder. Não era só o rei que iria dominar, como a frase diz aqui, o rei reina, mas ele não governa. Ou seja, ele tem o poder e é o chefe de Estado. Porém, as tomadas de decisão são do parlamento. E o parlamento era praticamente dominado pela burguesia.
Acaba assim, então, o absolutismo na Inglaterra e entra em ação a monarquia parlamentar, que dura até os dias de hoje, ok? Se vocês observarem aí a Dona Elizabeth, né, Elizabeth II, ela ainda é rainha sob a égide da Bill of Rights, né? Ela tem que respeitar e acatar as decisões do parlamento britânico. Óbvio, ela tem prerrogativas ainda, ela pode dissolver o parlamento, com certeza, porém, ela só usa isso se for extremamente necessário. Ok, gente? Basicamente sobre a Revolução Inglesa, muita coisa aconteceu, como vocês podem observar, mas é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, que eu vou estar aqui à disposição para ajudar cada um de vocês. E no mais é isso, gente. Um forte abraço a todos, espero que todos estejam bem, que se cuidem e até a nossa próxima aula.